Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu sempre estou trazendo aqui para batermos um papo e falarmos a respeito de codependência, falarmos a respeito de comportamento, falarmos a respeito de família e falarmos a respeito de dependência química. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e venho sempre aqui trazendo material para vocês estudarem, um pouco mais de conhecimento e dicas que vocês podem pegar essas dicas e aplicarem na sua vida para que de uma forma ou de outra a sua vida seja um pouco melhor do que já é hoje. Ok? Eu tenho, né, isso tudo eu falo porque existem pessoas que ainda não conhecem todo o meu trabalho. Para quem não conhece o meu trabalho, para quem não conhece profundamente o meu canal de vídeos, se você for olhar aqui embaixo, você vai ver que existem mais de 90 vídeos. Então você tem 90 vídeos diferentes, 90 vídeos com diversos assuntos que falam sobre comportamento, dependência química, família e tudo mais, que você pode estar tirando suas dúvidas, pode estar entendendo um pouco mais como funciona essa sistemática toda do relacionamento do familiar com o seu parente dependente químico, certo? Então, além disso, eu tenho um grupo lá no WhatsApp não, eu tenho um grupo no Facebook, que é um grupo que foi pioneiro, tá? Até porque a gente já está nesse trabalho mais ou menos uns 5 anos, e a gente criou esse grupo para acolher aquelas pessoas que se sentiam codependentes, que precisavam de um grupo, e esse grupo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e hoje ele já tem, acredito, quase umas 1.100, 1.200 pessoas que participam desse grupo, e eu, dentro do possível, eu estou sempre dando um apoio para essas pessoas, estou lá sempre respondendo dúvidas, estou lá sempre passando essas dicas. E o canal de vídeo complementa tudo isso, certo? Então, antes da gente começar esse assunto, eu queria lembrar a você que assiste esse vídeo, que acompanha o meu trabalho, de se inscrever aqui embaixo. Tem um botão aqui embaixo, vamos dizer assim, né, que está escrito inscrever-se, tá? E aí você clica no inscrever-se e depois você clica no sininho, porque tem um sininho aqui do lado que você clica nesse sininho. Por que é importante você se inscrever? Quando você se inscreve, todas as vezes que eu divulgo o meu material, você vai ser informada que tem um novo material que você pode acessar imediatamente. E o sino é importante porque não adianta você só se inscrever, você tem que se inscrever e ativar o sino, porque o sino quer dizer as notificações, ou seja, quando eu postar um vídeo, você será notificada, mas apenas se você clicar no sino, ok? E claro, se você der um positivo no nosso vídeo, isso daí ajuda o nosso trabalho a estar crescendo, o canal ficando mais famoso, maior, com uma visualização melhor, mais pessoas terão acesso a esse material, porque esse vídeo ele vai mais longe. Esse vídeo é um vídeo, esse canal é um canal visto no mundo inteiro praticamente. É claro que sempre eu aqui agradecendo a vocês que são os inscritos. Hoje temos mais de 10 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Ok? Então vamos lá. O tema de hoje é um tema bem bacana, que acabou surgindo lá no nosso grupo, né? E eu teve uma participação muito grande, né? Porque é um tema, até então no nosso canal é um tema novo, completamente novo, você não tem esse tema aqui no nosso canal. E hoje eu estou
desenvolvendo isso aqui com vocês, né? Então, o tema hoje é assim, né? Eu fiz um questionamento lá no grupo e eu vi que houve, assim, uma adesão muito grande, e isso sempre acaba me indicando que é uma dúvida geral das pessoas, é uma dúvida geral da família, é uma dúvida geral da maioria das pessoas que estão relacionadas de alguma maneira com pessoas e dependentes químicos, tá? Então, assim, a questão toda lá foi a seguinte: o meu familiar tem culpa de ser dependente químico e usar drogas? Né? Uma boa questão, né? Porque assim, o que normalmente a gente acaba vendo é que a família, por falta de informação, por falta de conhecimento de como funciona toda essa sistemática, ela acaba criando julgamentos e acaba criando entendimentos errôneos a respeito do porquê que as coisas acabaram acontecendo. Então, quando eu vi isso e coloquei isso lá no grupo, eu acabei criando e entendendo um pouco de como que como que as pessoas julgavam tudo isso. Então, assim, o seu familiar, ele é culpado ou não é culpado de estar usando drogas, né? Porque algumas pessoas pensam que ele é culpado, algumas pessoas pensam que ele não é culpado. E o fato mais interessante é que se você acha que o seu dependente químico, seu familiar dependente químico, ele é culpado pelo uso, você o tratará de uma determinada maneira. Se você achar que ele não é culpado pelo uso, você vai tratar ele de uma outra maneira. E das duas maneiras acaba sendo o oposto, né? E a gente sempre precisa ter um meio termo, e para isso que eu venho aqui trazer alguns esclarecimentos a todos vocês, né? Então vamos lá. A questão toda é de culpa por usar ou não usar as drogas, né? Mas antes da gente falar a respeito de tudo isso, a gente precisa definir o que são escolhas, né? Porque assim, quando você pensa que alguém usou droga, ela precisou fazer uma escolha. Ela precisou decidir entre usar e não usar. Entende? Muitas vezes, esse processo de escolha pessoal, ele não é um processo muito claro, ele não é um processo racional, né? Porque, tipo, é difícil alguém falar assim, eu vou... não é que é difícil, mas, por exemplo, a pessoa chegar e falar assim, eu vou usar drogas porque eu quero usar drogas, porque eu quero ser um dependente químico, porque eu quero destruir a minha vida, quero destruir a vida da minha família. Isso não é assim. A escolha não é feita dessa maneira. Infelizmente, a juventude e uma boa parte da geração dos mais jovens, e digamos assim, até da minha geração, né, os pais, né, que hoje somos pais, fomos influenciados socialmente de uma maneira em que essas escolhas, de certa forma, não são 100% nossas. Tá? Então, assim, quando o jovem decide usar ou não usar drogas, ele não está fazendo uma escolha consciente. Consciente 100%. Ele sabe dos riscos, já ouviu falar, a família já falou, se falou, né? Porque muitas vezes a família nem toca nesse tema, né? Mas a escolha dele nunca será 100% baseada numa escolha isenta, ok? E o que vocês precisam entender é que ter culpa pela doença da dependência química e ser dependente é diferente, e isso tem que ficar muito claro, é diferente de ter escolhido ser dependente. Consegue entender? Ter culpa de ser dependente é diferente de ter escolhido ser dependente. Porque assim, olha que interessante.
Ninguém escolhe ser dependente. Porque se a pessoa soubesse e saber é uma coisa e ter a experiência é outra, se a pessoa soubesse o que ia acontecer com ela, ela não usaria. Vocês estão entendendo? É uma coisa assim, o processo de escolha e de formação pessoal é que vai fazer toda a diferença. Então vocês precisam entender que a doença da adicção, a doença da dependência, é um processo que ele não é um processo racional. Ela tem muito mais a ver, e quase, digamos assim, uns 80%, 70%, tem a ver com a parte biológica e química da pessoa. Porque se a gente for observar os dependentes químicos, existe toda uma parcela de hereditariedade, né, que é algo que, de certa forma, influencia muito, porque a hereditariedade, como é que funciona isso mais ou menos rápido para vocês poderem entender? Nós temos os nossos genes, os nossos cromossomos, e nessa parte biológica, vamos dizer assim, existem marcadores genéticos, tá? Onde, quando você é concebido pelos seus pais, você traz essa informação genética e ela fica marcada nos seus genes, no seu cromossomo, nos seus cromossomos e na sua genética como um todo. Em algum momento da sua vida, isso ele vai aflorar ou não. Tá entendendo? Então, o que acontece com o dependente químico? Se de alguma forma a família teve ligação com drogas, o pai foi alcoólatra, o pai foi dependente, o avô, alguém muito próximo da família que tem uma ramificação hereditária, pode apresentar um marcador genético na pessoa. E o marcador genético ele está lá dentro. Está só esperando a primeira oportunidade para ele começar a funcionar. E aí, como que isso acontece com o dependente químico? Que é aí que a gente fala que é a verdadeira roleta russa. Né? Porque assim, até qualquer pessoa usar drogas, ninguém sabe se ela é dependente química ou não. Aí é que está a grande questão. Porque assim, porque é claro que no mundo da dependência química existe uma certa separação que diz que existe o usuário e existe o dependente. O usuário é aquele que vai usar a droga e ele não vai se tornar dependente de uma maneira em que isso interrompa a sua vida de alguma forma. Por outro lado, nós temos o dependente químico, que depois da primeira vez que ele usou, aquilo impactou tanto o seu sistema biológico e ele chegou naquele receptor genético que estava lá adormecido. E quando a química da droga chegou nesse receptor, aquele receptor despertou e começou todo o processo da doença da dependência e da compulsão. Ok? Mais ou menos isso, tá? Vamos dizer assim, isso daqui é uma explicação bem básica, bem simples, até para você entender mais ou menos como que é a diferença de como que acontece a doença, tá? Assim, porque na verdade não é uma doença. Eu peguei uma gripe, eu peguei um câncer, eu peguei uma tuberculose. Tudo bem que câncer a gente não pega câncer, mas só para vocês terem uma ideia da diferença. Existe um marcador genético que quando a pessoa entra em contato com alguma droga, esse marcador genético desperta e isso transforma todo o sistema bioquímico da pessoa, aonde faz com que o corpo, que agora seria a parte química, influencie a parte psicológica para que a pessoa queira mais e queira mais. Tá entendendo? Agora, tem essa parte física, que é um primeiro momento.
que foi naquele derradeiro momento em que o jovem decidiu, hoje eu vou usar drogas, e aí o motivo vai ser qualquer motivo, né, que ele foi estimulado a usar as drogas. Normalmente o jovem ele vai usar drogas porque, de alguma maneira, ele foi influenciado pela sociedade, de alguma maneira ele precisa fazer parte de um grupo, né? E para fazer parte de um grupo, infelizmente, os jovens precisam ou beber, ou fumar, ou usar maconha, seja lá o que for, né? Infelizmente. E quando eu falo isso, eu estou falando apenas do nosso país, que é o Brasil, né? Porque hoje eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla, porque é interessante como em determinados países não existe essa questão de inserção social, ou o jovem precisa, ou o jovem não precisa. É bastante complexo isso. Mas no Brasil, o jovem normalmente é um jovem que tem baixa estima, é um jovem que ele não tem uma formação pessoal bem centrada, ele é um jovem inseguro e por isso ele vai buscar a visão das drogas, e aí é onde eu entro e digo que somos influenciados, porque a mídia, infelizmente, a sociedade e quem domina isso tudo, coloca na cabeça do jovem que uma pessoa que usa droga é uma pessoa que ela é famosa, né? Porque se a gente for ver os filmes, se a gente for ver as novelas, se a gente for ver tudo, a pessoa que usa drogas, ela é uma pessoa que acaba sendo popular, né? Porque ela é descolada, ela é faladora, ela, por algumas partes, ela tem riqueza, né? Porque aí vai ver os traficantes e com aqueles carrões, com aquelas joias, né? Então isso tudo para o jovem representa uma questão de poder, uma questão de desenvoltura, uma questão de conseguir conquistar mulheres para os rapazes e conquistar os rapazes para as moças. Então, isso tudo vem já de uma outra parte que a gente agora deixa um pouco de lado, a parte da química pessoal e da biologia, e passa a entender um pouco a parte psicológica da pessoa e as suas tendências emocionais, né? As suas tendências emocionais, a sua criação dentro de casa, porque se a gente for pensar, todas as pessoas são diferentes. Se você for ver dentro de uma casa, e se você existem N exemplos, e você tem 2 filhos, um filho, ele era um filho mais quieto, um filho mais estudioso, um filho mais próximo da família, e na mesma família, praticamente ali 1 ou 2 anos de diferença, você tem um outro filho que totalmente ao contrário, ele é um filho rebelde, ele é um filho que não vai bem nos estudos, ele é um filho da bagunça, ele é um filho da rapaziada, vocês estão entendendo? E aí é que tá. Essa é a parte da personalidade da pessoa. Então, tem um vídeo meu aqui que eu comento como identificar o adicto na infância, porque isso já vem quando a criança já nasce. Ela tem uma personalidade que, junto da sua bioquímica, vai influenciar para ela estar indo em direção a esses meios de fuga, né, que são as drogas. Então, assim, a questão da gente estar falando se ele foi culpado ou se não foi culpado, vocês começam a entender que existe todo um processo por trás de uma simples escolha. Eu estou vendo aqui na minha frente uma droga e eu vou escolher, e a partir de então eu escolho ser dependente químico, escolho ir para a Cracolândia. Vocês estão entendendo que quando a pessoa decide naquele momento, a primeira vez que ela usou drogas, a única intenção que ela tinha era sair de um estado ruim e ir para um estado melhor. Isso parece ser loucura, né? Porque a pessoa tem a ilusão, o jovem tem a ilusão que a droga vai levar ele, vai tirar ele de um estado depressivo, vai tirar ele de um estado, vamos dizer assim, fraco,
vai tirar ele de um estado vergonhoso e vai levar ele para um estado social melhor, se sentir melhor. Então, a decisão de usar drogas é uma decisão querendo sair de um estado ruim para um estado bom. E aí é que entra a ilusão da droga. Tá entendendo? E claro, a ilusão que os jovens passam a ter. Por quê? É algo que eu sempre falo. É quase que impossível, quando você decide usar drogas, você saber o que é estar usando drogas. Essa que é a questão. E é isso que a família não consegue entender. Quem decidiu um dia experimentar drogas, ele não tinha o outro lado da escolha, da balança. Porque quando você faz uma escolha, você de um lado, você tem os pontos positivos e do outro lado você tem os pontos negativos. Você coloca numa balança. Isso é um processo muito rápido mental. E aí você coloca aqui, se eu usar eu vou ganhar isso, se eu usar eu vou perder isso. Mas a ilusão, ela está exatamente aí. Quem decide, naquele momento que nunca usou, usa drogas, ele não tem a experiência. Aí que tá. Experiência é diferente de saber, de conhecimento. Porque o jovem sabe que droga faz mal, o jovem sabe que existe a Cracolândia, o jovem já deve ter amigos que se perderam, o jovem, sabe? Não é que ele não tem a informação, ele tem a informação. Só que para uma escolha você tem que ter a representatividade dentro de você. E se você nunca usou drogas, você não consegue dizer se aquilo vai ser bom ou se vai ser mal para você. Então, a escolha ela é feita baseada numa ilusão. Estão percebendo? Então, aí a questão que a gente continua aqui e aí, voltando no que eu estou querendo dizer, eu comento com as pessoas assim, se a gente soubesse disso antecipadamente, quando nossos filhos eram menores, ou quando a gente percebesse alguma coisa, você pegaria o seu filho, por exemplo, levaria para uma Cracolândia, você levaria para uma cadeia, você levaria para grupos de narcóticos anônimos, por exemplo, e deixaria ele assim ver qual que era a realidade daquelas pessoas. Então, por exemplo, ele teria um contato mais próximo, não que isso lhe daria experiência pessoal, mas ele teria um contato mais próximo com essa realidade do quando a pessoa usa. E ele ia ver aquela degradação na Cracolândia, ele ia ver as pessoas presas na cadeia, na delegacia, talvez. Se ele fosse num grupo de narcóticos anônimos, e aí, em um outro momento, eu explico como que isso poderia se dar, ele veria o depoimento das pessoas que usaram e hoje estão ali tentando sair disso e que muitas vezes eles falam, porque quando eu frequentava essas reuniões, até no meu começo da minha pesquisa e desse envolvimento todo, eles falavam, se eu soubesse aonde eu estaria hoje, eu nunca teria usado. Então, talvez isso criasse um impacto nos nossos jovens e ele pensaria 2, 3 ou 10 vezes antes de se arriscar e usar as drogas como se fosse uma roleta russa. Vocês estão entendendo? Então, isso tudo que eu estou falando é para vocês poderem entender como é que foi esse processo de escolha e até para vocês poderem parar para pensar na questão de ter culpa ou não ter culpa. Né? Deixa eu continuar aqui. Então, vamos lá. Eu falei das personalidades, né? E assim, esse material que eu estou passando hoje para vocês, por que isso é importante para você, família? A família, quando tem esse entendimento que eu estou passando agora, ela pode mudar o pensamento do julgamento. Como eu disse no início,
A forma com que você vê o seu dependente vai fazer toda a diferença na hora de ajudar ou não, na hora de ter um discernimento de que atitude tomar em relação a ele ou não. Porque se você pensa que ele é um coitado, você vai tratar ele de uma forma. Se você pensa que ele não é um coitado, que ele é culpado, que ele é o carrasco, você vai tratar ele de outra forma. Consegue perceber? E aí, um pouquinho agora para frente, eu vou te colocar em uma situação. E muitas vezes a família, e isso eu ouço muito lá no grupo, o pessoal fala comigo, fala da força de vontade do dependente químico. E esse também é outro termo que é interpretado de uma maneira bastante errônea pela maioria das pessoas. Por quê? Quando a família fala, o meu dependente químico não tem força de vontade para sair disso, ou o dependente químico precisa ter força de vontade para sair da dependência química ou para largar disso tudo, as pessoas, pelo que eu consegui perceber, elas acreditam que força de vontade é algo como se fosse um passe de mágica. É uma questão apenas da pessoa querer sim ou não. E é totalmente o contrário. Força de vontade não é algo mágico que a pessoa decide e a partir de então começam a acontecer coisas. Força de vontade, ela é um conjunto de fatores, tá? Sendo que esses fatores, eles começam que, em primeiro lugar, o dependente químico, ele precisa querer sair dessa situação. Esse é um ponto principal. Ele precisa querer. Então, para ele ter força de vontade, o primeiro passo é querer sair da dependência química. Ele não quer sair da dependência química, não vai existir nenhuma força de vontade que vai fazer ele sair. Então, eu quero sair da dependência química. Maravilha. Agora, a segunda coisa é que a pessoa quer sair da dependência química. Ela precisa ter um objetivo. Ela precisa ter um objetivo definido, porque a partir do momento em que o dependente químico decide não usar mais drogas, entrar num processo de recuperação, ela precisa ter um rumo para olhar, ela precisa ter um norte. Ela precisa dizer, bom, então a partir de agora eu vou dar esse destino para a minha vida. Então, ela precisa ter um objetivo. E esse foi um vídeo que eu fiz, né? Esse foi um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, que falava como que o dependente químico consegue sair da dependência química. Um dos pontos é ele ter um objetivo bem formulado. Porque todos os dependentes químicos que eu conheço hoje, que estão limpos, que estão sóbrios, que conseguiram entrar num processo de recuperação verdadeiro, todos tinham um objetivo bem claro na vida. Ou formularam um objetivo quando decidiram, a partir daquele momento, sair da dependência química. Tá bom? A outra questão que vai juntar nessa questão de força de vontade é a pessoa precisa estar sóbria. Que aí é que tá. A família precisa perceber isso. O seu dependente químico está sóbrio, e quando eu digo sóbrio, eu estou querendo dizer ele está um período sem usar as drogas. Porque o que acontece? A influência química da droga no corpo, ela influencia a mente. E a mente, influenciada pelas drogas, ela nunca vai poder tomar boas decisões, ter critérios de avaliação do bom e do ruim, o que é melhor para mim, o que não é melhor para mim. Então, por isso que é de extrema importância, muitas vezes, que, dependendo do caso, ocorrer uma internação, porque na internação, que no fundo e que na verdade verdadeira, a internação do dependente químico, ele obrigatoriamente, teoricamente, ele vai fazer com que o dependente químico não use drogas por aquele período que ele está internado e que ele não usando as drogas, ele tenha uma mente mais clara
ele desintoxique das drogas e, nesse momento, ele consiga ter uma mente clara para decidir qual que é o próximo passo dele. E essa decisão precisa ser uma decisão estando sóbrio e que, por isso, normalmente as pessoas falam entre 5 e 6 meses, que seria um período mínimo para haver uma desintoxicação ao ponto da pessoa ter um discernimento. Tá? Então, dentro desse processo, vocês vê que a pessoa que precisa querer, a pessoa precisa ter objetivo e a pessoa precisa estar sóbria. Tá? E agora, o mais fundamental, e é aí que entra o apoio da família, é que a família precisa estar preparada para acompanhar esse processo de recuperação. Porque assim, não adianta nada ele querer sair das drogas, ele ter um objetivo, ele estar sóbrio, se a família não entendeu como é que funciona esse processo de dependência química. E como é que a família faz isso? A família faz isso indo nos grupos de apoio presenciais, assistindo vídeos, lendo literatura, para poder ajudar o seu familiar. Porque assim, e ajudar o familiar não é dar tudo o que ele precisa. Ele saiu agora, então vamos correr, vamos arrumar um emprego, vamos estudar, vamos dar um dinheiro para ele, vamos dar um carro, vamos dar um celular. Não, não é nada disso. Quando a família entende de verdade como funciona essa dinâmica, ela já vai ter entrado também num processo de mudança familiar, sendo que ela vai começar a impor limites, a dar responsabilidades, a cobrar atitudes e dar todo o suporte que aquela pessoa precisa. Tipo assim, estamos com você, mas você precisa fazer a sua parte. Você tem uma regra e você tem que seguir essa regra. Você tem todo o nosso apoio, nós o amamos, mas existe toda uma linha de conduta. Então, claro, eu estou falando isso por cima, existe todo um procedimento aí, vocês podem ver, assistir os vídeos aqui para trás e ver qual que é o papel da família na recuperação do dependente químico. E a família, nesse momento em que ele decidiu entrar no processo de recuperação, vai ser o fator determinante. Vai ser o processo. Quando ele decidiu. Olha só, existe aí toda uma... porque você pode falar, mas a nossa família fez a nossa parte e ele não entrou. Mas entende uma coisa. Estou falando quando ele decidiu de verdade. Porque eu conheço casos que o dependente químico decidiu entrar num processo de recuperação e a família estragou esse processo de recuperação e, obviamente, a pessoa recaiu. Está entendendo? Então, a família tem um papel determinante nesse processo. E aí, você pega tudo isso que eu falei, e aí a pessoa vai ter força de vontade. Ela vai ter força de vontade para implementar a sua recuperação. Está entendendo o que é força de vontade? Força de vontade não é algo mágico. Força de vontade é algo complexo em que precisa ser trabalhado entre todas as pessoas. Então, a força de vontade dele é querer entrar no processo e se manter, mas ele precisa de todo esse conjunto de coisas para poder continuar. Vocês estão percebendo? E nesse caso, a assertividade da família, a questão das responsabilidades e tudo mais, é que vai fazer toda a diferença nesse processo. Conseguiram pegar a coisa? Agora sim, a gente já falei tudo isso. Acredito que, de alguma maneira, isso tenha ficado um pouco mais esclarecido para vocês. Mas a grande pergunta é, afinal, ele é culpado ou ele não é culpado?
O dependente químico ele só será culpado quando ele não quiser, mesmo sabendo agora que ele já é dependente químico, de tudo que ele faz, de tudo que ele já perdeu na vida, a única culpa que ele terá hoje é de não querer entrar num processo de recuperação. Essa é a culpa dele. Então, olha só, pode ser que ele não teve culpa de usar a droga pela primeira vez, mas hoje ele sim será culpado se ele não quiser sair disso, ou se ele não tentar fazer por onde. Né? E aí, é claro, vai entrar naquela questão da força de vontade que eu já falei. E, por outro lado, nós temos também a culpa da família, onde a família é culpada quando ela não quer mudar a sua estrutura, ela não quer ir na reunião, ela não quer ver o material, o pai não quer acompanhar a mãe na reunião, os irmãos não ajudam e a família não cria uma consciência única para tentar solucionar isso. Então nós temos a culpa do dependente e a culpa da família. Como eu disse, somos todos culpados, ao mesmo tempo que não somos culpados. Entende? Vamos pegar isso tudo e usar como reflexão, como uma interiorização pessoal, tá? Para que isso nos dê um maior discernimento para poder entender o que eu posso fazer hoje, o que a minha família pode fazer hoje para sair dessa situação e ir para uma situação melhor. Estão entendendo? A questão aqui não é procurar quem é o culpado. A questão aqui é pensar para frente e entender o que nós podemos fazer hoje para resolver essa situação. Procurar um culpado, julgar alguém, ele é culpado, ele tem que pagar por isso, ele tem que sofrer, ou eu sou a família e eu sou culpada por ele usar drogas, isso não vai resolver o problema. Isso só vai te jogar mais para o buraco, mais para o buraco, mais para o buraco. A questão agora é, a pergunta todos os dias que nós devemos nos fazer é: o que eu posso fazer hoje para dar mais um passo em direção à solução desse problema? Hoje você já está dando um passo assistindo esse vídeo? Consegue perceber? Então, assim, esse discernimento que a gente acaba fazendo aqui, ele só ajuda para você lidar melhor com essa situação e até compreender, claro, porque todo mundo quer entender o que se passou. Todo mundo quer falar, mas foi culpado, não foi culpado, mas agora não adianta mais entender quem foi o real culpado. Adianta você não julgar alguém, porque em cima do seu julgamento, e é isso que eu repito de novo, em cima do seu julgamento, que 99% das vezes vai estar errado, em cima desse julgamento, você vai tratar qualquer outra pessoa. No seu caso, o dependente químico. Entendeu? Então, assim, continuemos, né, nesse trabalho. Claro, estarei sempre aqui com vocês, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas sempre trazendo dicas, trazendo esclarecimentos e, com certeza, agradecendo a todos vocês por esse carinho, por esse apoio. Eu vejo o pessoal lá do grupo e eu vejo que existe realmente um carinho e isso me motiva a continuar, independente de qualquer coisa, né? Eu até confesso para vocês que ando assim um pouquinho distante de vocês, mentalmente, mas fisicamente um pouco mais, mas eu sempre penso em vocês, sempre estou entrando, sempre estou lá autorizando as postagens, como eu disse, dentro do meu possível atual, estou sempre dando um apoio para todo mundo, respondo todas as perguntas que me fazem lá no grupo, que são direcionadas a mim, tá? E isso para mim é muito importante. Eu acredito que se eu conseguir ajudar uma pessoa, para mim eu já
estou super satisfeito. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Se inscreva no canal, dê um positivo no vídeo, passe esses vídeos para frente, coloque nas suas redes sociais, porque às vezes tem gente perto de você que precisa ouvir essa mensagem, tá? Compartilha nos grupos, né? Porque tem grupos presenciais que eu conheço que utilizam os vídeos até para passar isso para outras pessoas que não têm todo esse acesso ainda à internet, né? E claro, agradecendo a vocês e agradecendo ao nosso grande Pai, ao nosso grande Deus, né? Por estarmos vivos e por podermos estar aqui nessa vida passando por todas essas experiências que por um momento parecem não ser tão positivas, mas eu tenho certeza absoluta que é através de todas essas experiências que nós nos tornamos sempre pessoas melhores, porque esses desafios é que nos fazem sempre crescer e crescer. Tá? E sempre com aquele agradecimento. Obrigado, obrigado, meu Deus, pela minha saúde, pela sua saúde, pela nossa alegria, pelo nosso trabalho e por toda a prosperidade que nós temos na nossa vida, porque não há ninguém além dele. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.